Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Vamos seguir na conversa do futuro do trabalho e hoje eu tenho um convidado muito especial. Como um cara de 57 anos, prestes a fazer 60, já nessa caminhada do etarismo, o nosso tema de hoje é força da longevidade. E eu já tenho aqui, já trago na tela, o Pedro Pitella, que vai falar sobre esse tema. Como vai você, Pedro? Tudo bem? Eu estou ótimo, Nascimento. Muito, muito feliz de estar aqui conversando contigo, com todos aqueles que vão nos ouvir. É um prazer, um prazer. Obrigado pelo convite. A gente que está feliz de tê-lo aqui conosco. Por que trazer esse tema aí, força da longevidade? O que te motivou a falar sobre esse assunto, meu amigo? Hoje eu tenho 61, prestes a fazer 62, mas eu comecei a entender que existia etarismo quando eu passei dos 50. Mas não Então, parece ser um sessentão, hein? mas eu sou 61 já. Já passei faz um ano dessa barreira aí dos 60. Esse marco simbólico, né? Que não é uma barreira, mas é um marco simbólico. Legal. E quando eu cheguei nos 50, eu comecei a ver e sentir o etarismo, né? E eu não tinha ideia de que existia esse negócio, eu não sabia nem que tinha esse nome, né? E aí eu fui pesquisar, fui ver o que existia no mundo. E aí, além de ser diretor de RH, que eu ainda estou como diretor de RH, há 40 anos eu trabalho em RH, mas eu também fui me tornar líder global do pilar de etarismo da Sanofi, que é a empresa que eu trabalho atualmente. Então, eu comecei a gostar muito do tema, né? Gostar de ser um aliado, né, para eliminar o etarismo. Que Então, legal. o meu ponto de partida foi sentir eu mesmo, né, os efeitos do etarismo. E você trata de uma coisa muito interessante que eu gostei, né? Um marco simbólico quando você se sentou, e muitas vezes na jornada e na caminhada a gente não percebe essas dores, essas alfinetadas, né? E que bom que você tem sido embaixador desta causa. Parabéns, né? Bom, já demos um spoilerzinho do que será essa nossa conversa. Eu queria que você contasse, né, um pouquinho da sua jornada, um pouquinho da sua carreira, porque é muito importante que você traga isso, né? 40 anos dentro desse setor tão especial e tão apaixonante que a gente gosta e respeita, que é a área de gestão de pessoas. É, Enfim, eu sou engenheiro, né? Me formei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, sou carioca, moro há 40 anos em São Paulo, mas já morei em Curitiba, já morei em Porto Alegre, Olha, já morei onde você mora, né? Morei em verdade. Recife, morei no México, morei em Porto Rico, morei porque, embora eu fale que eu estou 40 anos na área de RH, eu só comecei oficialmente na área de RH 20 anos atrás. Nos meus primeiros 20 anos, eu trabalhei em diferentes funções. Eu fui trade marketing, fui vendas, trabalhei em banco, mas sempre muito ligado à área de pessoas, né? Minha principal habilidade, mesmo nessas outras carreiras anteriores, era desenvolver times, transformar organizações, até que eu realmente resolvi formalizar isso aos 42 anos, virando oficialmente RH na empresa que eu trabalhava na época, que era a Johnson Johnson. E de lá para cá, então, tem sido uma alegria fazer isso 100% do meu tempo. Então, eu sou um engenheiro que virou vendedor, que virou trade market, que virou RH. Sensacional. Né? Essa é a minha Sabe história que profissional. é uma jornada muito bacana e tem muitos engenheiros e agora muitos talentos de tecnologia indo para RH fazendo essa migração. E é uma soma muito importante, né, que a gente vê. Pessoas que têm um mindset, um pensamento de engenharia, de tecnologia, que é um pragmatismo, mas que escolheram humanizar as suas relações. Aí quando você diz assim, fui para o comercial, fui para o marketing, a gente já viu que o seu coração faz assim, ó, tum, tum, tum por pessoas. Essa é a história. Aí chegou aos 42, num momento crucial lá da minha vida, tomei a decisão de ser 100%, né, no título, inclusive, recursos humanos. Que legal. Conta para nós aí, eu falo que as conversas aqui, elas começam com um roteiro e eu vou destruindo esse roteiro. É a mesma Tamo coisa que eu, juntos. eu faço nas minhas aulas, né? Levo lá um PPT tudo arrumadinho, redondinho, e de repente a gente reconstrói. Eu acho que esse é o lado bom, né? E a mesma coisa com a sua conversa, porque ela vem crescendo.
Uma pergunta que eu te faço: o que é ser embaixador dentro de uma mega empresa como a Sanofi, né? Fala um pouquinho dela também, né? Porque nem todo mundo conhece, ou a gente quer entender um pouquinho mais, se possível, naturalmente. Mas o que é ser embaixador global do etarismo dentro de uma companhia como a sua? Legal. A Sanofi é uma empresa farmacêutica global de origem francesa, então a sede fica em Paris. A gente está no Brasil há mais de 100 anos, né, e trabalha em diferentes segmentos, desde produtos de alta tecnologia, vacinas, produtos muito conhecidos. E por isso o propósito da companhia é buscar os milagres da ciência para melhorar a vida das pessoas. E melhorar a vida das pessoas pode ser feito de várias maneiras, né? Aliás, é um orgulho ter esse propósito no trabalho, né? E uma das maneiras como a gente melhora a vida das pessoas no trabalho, no ambiente interno na empresa, é eliminando todo tipo de preconceito, de viés. Aliás, a Organização Mundial de Saúde diz, né, que estereótipo é o que a gente pensa, né, preconceito é o que a gente sente e discriminação é o que a gente age, né. E aí isso pode aplicar para a idade também, né. Se eu acho que velho não é uma coisa bacana, né, o estereótipo, acho que todo velho é assim, assim, assado, coloco em caixinhas, eu vou Uhum. me sentir mal trabalhando com velho e aí eu discrimino não contratando velho. Aliás, etarismo pode ser contra qualquer idade, pode ser gente jovem, gente velha, gente jovem demais. Você é muito jovem para ser promovido, você é muito jovem para ser uma líder de um projeto importante. Então, o jovem sofre etarismo, assim como o velho sofre etarismo Sensacional. também, né? Legal, bacana você trazer essa abordagem, porque para nós, né, 50 a mais, nos faz lembrar do nosso passado também, né? E tem uma jornada aí na vida profissional, na carreira dentro das empresas. E sobre esse ser embaixador é trazer esse olhar, essa visão e sempre que possível acender sinais de alerta e ajudar a transformar. É isso aí. A gente costuma dizer que existem vários níveis. O aliado é aquela pessoa que se interessa, que procura agir corretamente, que procura participar dos eventos. Esse é o aliado. E eu gostaria que todos fôssemos aliados, porque ninguém pode ser neutro em relação a qualquer preconceito. Se Até porque você a gente escala um chega pouco, lá, né? a gente chega lá. Essa é uma Graças a verdade. Deus. Se tudo der certo, todos seremos velhos, né? Isso é o mote que eu O gosto. grande mote da campanha. Se você quer passar de aliado, existe um nível, vamos dizer assim, como nos videogames, né, que você vira um embaixador, um advogado, né? O Hum, advogado é aquela pessoa que não só se interessa e pratica, como também apoia, por exemplo, contratando pessoas de mais idade na sua equipe, uma pessoa que realmente concretamente age que para legal. fazer com que o preconceito, seja ele qual for, de novo, vale contra qualquer grupo minorizado. O ativista, que eu me considero com relação à questão do etarismo, é aquela pessoa que vai mais além, aquela pessoa que se torna, como eu me tornei, líder global do pilar de etarismo dentro da Sanofi. Tá? Durante 2 anos e meio, durante 22, 23, 24, né, eu fui líder global, e aí você ocupa uma parte do seu tempo fazendo coisas concretas de uma forma organizada, né, dentro da empresa, para que você realmente possa mitigar aquele preconceito. Aham. Uma coisa que eu quero comentar com você, a gente vai entrar já no grosso aí da nossa conversa. O seu tema, força da longevidade, e aí você fala, e tem um termo que eu adorei, você é um idoso em treinamento. Explica um pouco para nós desse conceito. Essa frase não é minha, eu roubei de uma das pessoas que é entrevistada num documentário que vai sair em breve, tá? Que com muito orgulho, através da Sanofi, a gente patrocinou. Mas basicamente é isso, porque é inexorável o caminho, né? Como eu falei, todos nós, né, se tudo der certo, seremos idosos. Então, desde que a gente nasce, né, e essa pessoa, né, que é a diretora da área de longevidade de Stanford disse, desde que a gente nasce, a gente está em treinamento para se tornar idoso. Só que a gente não percebe isso, né? A gente não tem a perspectiva, é muito difícil enfrentar a finitude. A gente se recusa a olhar. E é bom, porque senão, imagina, se a gente passar a vida pensando que um dia ela vai acabar. Não é saudável também, né? A gente tem que viver o presente. Mas Imagine você sabendo com disso, 40 achar que você diz assim, eu já estou com cabeça de 80, né? pois Tem é, várias coisas, tem coisas brilhantes, maravilhosas, da melhor idade aí, né? Depois eu até quero entrar um pouquinho nessa questão nas formas de chamar e comunicar, mas também, naturalmente, que tem lá as suas dores, né?
Tem. A saúde não é a mesma coisa, eu não corro como corria aos 20 anos. Exatamente. Mas tem coisas, tem potenciais nossos, potências nossas que realmente com a idade não ficam como é aos 20 anos, mas tem outras que vão crescendo. Tem coisas que a capacidade, de, por exemplo, de se relacionar, a visão sistêmica, são outras potências que se desenvolvem ao longo do tempo. Então, a gente troca algumas habilidades por outras e tudo bem. Por isso que o time multigeracional é como a gente deveria buscar nas empresas se organizar. Não é só gente 60 a mais como eu, não é só gente de 20 anos, assim como qualquer outra dimensão da diversidade, o ideal é ter pessoas e grupos mais diversos possíveis, porque você mescla diferentes habilidades. Com Mas, certeza. enfim, o idoso em treinamento é isso, que todo mundo deveria conhecer, né, como ter uma sociedade multigeracional, porque as empresas estão hoje vivendo, isso é muito importante, agora falando para os RHs, meus colegas, se você não prestou atenção na mudança demográfica, você perdeu o bonde da história, porque a mudança demográfica já aconteceu, não é que vai acontecer, já aconteceu. Por favor, às vezes eu faço assim, né? Você está em São Paulo. Onde que você morou aqui em Curitiba? Que bairro? Eu morei, oh meu Deus, eu, Auer? eu, Não? foram 30, foi 30 anos atrás, eu vou me Ah, lembrar, me perdoe. já a minha memória é Não, uma das coisas da a idade. gente inclusive está fazendo testes práticos aqui. Na verdade, isso aqui é quase que uma É, consulta, tá? Alto da Glória, Alto da Ah, Alto Glória, da Glória, bem Alto da pertinho Glória, aqui da minha casa e aonde Alto da tem o Glória. time do Coxa, do Coritiba, Isso, eu morava perto do do estádio. campo lá do Coxa. Que legal. Mas para fazer esse parênteses aqui, né? Você morou aqui em Curitiba, em São Paulo tem a Jovem Pan, e a Jovem Pan, não sei se tem ainda, né? Mas eles tinham um slogan no programa da manhã que era Repita, lembra? Né? Lembro. E a sua última frase foi muito boa, quando você vinha concluindo ali, né? Eu ia parar e dizer assim, repita, né? Esse olhar aí da longevidade, tá? E como a gente tem memória curta para algumas coisas, quem quer que a gente repita, volta, né, a gravação para ver o que é para repetir, porque eu não sei se você lembra, e eu perdi o gancho agora também. Isso acontece, né? Acontece, é normal. Tá no jogo. Então tá bom. Bom, agora é o seguinte. A conversa está muito bacana, está muito legal, está fluindo como a gente esperava. E o seu artigo também ele está muito gostoso, está muito informativo. E eu vi que você traz literalmente uma crescente. E eu peguei lá do seu artigo uma crescente. E eu adorei quando você falou da sua casa. A nossa casa mudou. Né, o perfil da nossa casa, da nossa idade, quando você fala da escadinha dos filhos, na casa do meu avô, na casa do meu pai, na minha casa. Como que é isso? Né, quando chama atenção para a estatística, a gente pode encontrar milhão de estatísticas, mas eu gosto de falar de uma estatística que para mim é muito impactante, que é pegar o censo brasileiro da década de 60, quando eu nasci em 64, e o último censo, e ver a diferença, porque assim a gente vê que essa mudança demográfica não é o que vai acontecer em 500 anos, é o que aconteceu ao longo da minha vida, ao longo dos meus 61 anos, tá? Quando eu nasci, na década que eu nasci, o brasileiro médio vivia 53 anos e hoje vive 77. Ou seja, eu vi ao longo da minha vida o brasileiro ganhar quase que 50% mais de vida, né? Mais ou menos 25 anos a mais. E o número de filhos por família, que naquela década era de 6,3, agora é 1,7. Eu sou caçula de 5 filhos e eu tenho um filho só. Então, isso não é que vai acontecer até, né, o ano 3000, não é isso. Falando, ao longo da minha vida, o brasileiro saiu de 6,3 filhos para 1,7 e de 53 anos para 77. Faz as contas, se você está vivendo mais e está tendo menos filhos, a matemática é inexorável. A gente tem uma população muito mais idosa do que tinha quando eu nasci. Isso já aconteceu, isso já passou. E vai continuar acontecendo, porque não dá para você, né, colocar um freio, dar um cavalo de pau. Você vai continuar envelhecendo a população. Aquilo que eu estudei nos livros da escola, da pirâmide brasileira, já não é mais uma pirâmide, já é, né, um retângulo e daqui a pouco vai ser uma pirâmide invertida. Como RH, como é que a gente trata disso? Como é que a gente se organiza nas empresas para um mercado de trabalho e um mercado de consumo que é muito mais idoso do que era há 60 anos atrás? Eu lembrei agora do nosso Repita, tá?
é sobre o alerta que você fez para os RHs, né? Que os RHs precisam necessariamente ter um novo olhar, uma nova visão. Por quê? Não se trata apenas de defender um espaço para o 50 mais, 60 mais e etc e tal, mas de que as nossas empresas precisam olhar que vai ter um apagão de mão de obra, um apagão de talentos. E você que está aí do outro lado, dizendo que o tiozinho, que o jovenzinho, que o cara um pouquinho mais rodado e experiente não serve mais, preste atenção no seguinte, ambientes multigeracionais, que foi uma outra abordagem do Pedro Pitella para nós aqui, são extremamente importantes, né? Eu gosto do Domênico Di Masi, que foi embora no ano passado, e o Domênico Di Masi falava sobre ambientes criativogênios. Essa capacidade dessa junção multigeracional vai trazer para a sua companhia mais criatividade, mais inovação e maior chance de estar olhando para o presente e, acima de tudo, né, visão de ambidestria, visitando o futuro que não existe e trazendo deles problemas a serem resolvidos através da inovação. Pedro, sensacional essa fotografia que você trouxe, muito gostosamente simples, mas didática, pedagógica e provocante, tá? Agora é para te pegar. Como é que hoje os RHs estão tratando os 50 e 60 mais? Coragem, homem. Olha, não estão tratando. O etarismo está presente em todas as organizações, né? Para isso que existem ativistas como eu. Esse é o grande problema. O que eu defendo, né, de maneira simples, é uma organização multigeracional, ponto, tá? Não é uma organização só com pessoas idosas, é uma organização multigeracional. A realidade hoje, né, respondendo à pergunta, é que os RHs não estão preparados para acomodar pessoas de mais idade. Nós, RHs, nós estamos acostumados a fazer programa de estágio, programa de trainees, de jovem aprendiz. Tudo isso já está muito comum nas empresas, não tem nenhum mistério. O mistério, a fronteira agora, é como a gente acomoda, além das pessoas jovens, também as pessoas de 50, 60 a mais. Então a gente quer ter a geração alfa, mas a gente quer ter os baby boomers. A gente quer ter 4, 5 gerações convivendo, como você mesmo disse, porque a diversidade vai trazer potências, habilidades diferentes. Então, hoje não existe, é muito simples, você olha no mercado de trabalho, você vê pessoas como eu, 60 a mais, que querem trabalhar, porque sabem que o trabalho traz saúde cognitiva, traz saúde física, traz saúde social, precisa trabalhar, porque não fez a poupança, esse é um fato muito importante. A gente antigamente vivia pouco depois da aposentadoria, então a poupança que era necessária era pequena, agora a gente vai viver muito mais, precisa de mais poupança, não se preparou, portanto precisa continuar trabalhando, e pode trabalhar porque a gente envelhece mais saudável. Então se a gente pode trabalhar, se a gente quer trabalhar e precisa trabalhar, a gente encontra do outro lado uma barreira, porque as empresas não perceberam que, o mercado de consumo é também mais velho. Então, você, para poder atender uma população mais velha, é importante você ter dentro da empresa pessoas que pensem, e não é fazer produto para pessoas idosas, é fazer produtos que sejam também para pessoas idosas, né? Quando eu vou no mercado, eu não consigo ver a data de validade porque está muito pequenininho e eu não estou de óculos, eu falo, puxa, não pensaram em mim. Então, você tem que ter produtos para pessoa idosa, você tem que ter, portanto, pessoas idosas que pensem, né, dessa forma, e você tem que ter um mercado de trabalho que está mais idoso. Então, de um lado, você tem os 50, 60 a mais querendo trabalhar, mas do outro lado, as empresas, infelizmente, não percebendo a mudança demográfica e não estão preparadas para reinventar a carreira, para eliminar o etarismo nos processos de seleção. Então, você tem uma equação que precisa ser resolvida aí, né? De um lado, o idoso, do outro lado, a empresa. Como é que a gente faz essa equação funcionar? Sensacional. Cara, você falando, eu vou ser super franco para você, tá? É o que eu estou sentindo literalmente na pele, né? A falta de, até mesmo a falta de tato, a falta de respeito nas conversas, nas entrevistas, no retorno, a falta de feedback, enfim,
O entrevistado aqui é você hoje e não vou fazer aqui o meu muro das lamentações, mas quero deixar essa provocação para que os RHs literalmente coloquem aí a mão na cabeça para pensar. Amanhã vocês vão precisar de talentos e são os 50 e 60 a mais que podem ser a solução aí para vocês, né? Tomara que a gente não diga não para o pessoal que está aí. Você falando, tem uma outra coisa, né? Esta geração que errou em não cuidar das suas finanças, ou talvez de cuidar de outros pilares que hoje trariam mais estabilidade, é uma geração que viveu, por exemplo, a hiperinflação, é uma geração que viveu a demissão no seu melhor momento da sua carreira, que viveu uma trombada econômica e financeira, ou uma demissão, no momento que ela poderia estar mais acomodada e mais tranquila, que teve a coragem de pertencer a um tempo onde a gente talvez queria ter mais do que ser. E aí você diz, eu preciso ter a minha casa própria. Quando você teve a casa própria, o seu carro, aí você acordou e viu que você estava num país onde a qualidade da educação era terrível e você optou por educar os seus filhos numa instituição particular naquele momento, né? Enfim, mas são as coisas e as nuances deste tempo, né? Gostei do alerta que você fez e da coragem que teve de colocar aí literalmente o dedo na ferida. As nossas empresas e os nossos RHs não estão olhando e a gente precisa mudar. Dentro do teu capítulo, você tem uma fórmula que eu adorei. Destrincha para nós a fórmula assim, tá? Conta o que é essa fórmula. Eu vou te perguntando a letra e você vai falando o que ela é. Vamos começar. Então é bem assim mesmo. A, S, S, I, M. O que representa esse primeiro A, meu amigo? Vamos lá. O A é de aliados, né? E essa fórmula, eu brinco com ela, porque quando o pessoal me perguntava como é que faz, eu brincava, faz assim, faz assim, faz assim. Então virou assim o acrônimo aí da fórmula. O A é de aliados. Então, assim, a receitinha de bolo começa por criar consciência. É o que a gente está fazendo aqui. A gente está falando com o público para que a gente ganhe aliados. E você pode fazer isso de diferentes formas, né? Eu convidei muitos palestrantes para vir na companhia, na Sanofi, para falar, para educar. A gente chama de letramento, né? Para educar, porque as pessoas não fazem, grande, vasta maioria, não fazem por mal, fazem por ignorância, por não conhecer, por não parar para refletir. Então, educação, eventos, a gente fez exposição, a gente fez muita coisa, mas você pode fazer de outras maneiras, você pode ler, né? Eu tenho aqui uma prateleira inteira de livros sobre etarismo, você pode ler, você pode conversar, você pode assistir esse podcast aqui, você pode fazer muita coisa para conseguir aliados, e essas pessoas, simplesmente, uma vez que entendem, isso naturalmente já começa a mudança pela mudança do seu próprio comportamento. Essa é a letra A. Letra A, né? Pode ler O Futuro do Trabalho, né? Se você não leu ainda, está vendo esse podcast, pode ler o livro O Futuro do Trabalho, que foi organizado pelos amigos José Nascimento, Marcelo Nóbrega, Gederson Beck, onde a gente tem essa pleiade aí, né? Usando uma palavra mais antiguinha, né? De pessoas que conhecem muito sobre a área de gestão e recursos humanos. Então, a primeira palavra do assim é aliados. E o S? Um dos dois S significa a gente ter símbolos, tá? Que símbolos falam muito, inclusive, na transformação da cultura organizacional. Então, por exemplo, a Sanofi foi a primeira empresa certificada Age Friendly aqui do Brasil, um selinho. Isso é muito simbólico, né, porque toda a comunidade entende que é para lá o caminho, o norte é para lá que a gente vai. Então tem um apoio da liderança da companhia. Quando a gente também é uma empresa que tem um outro selinho, que é a amiga do idoso, que é a gente tem 2 certificações, isso mostra que esse compromisso é de verdade. Tá? Quando você muda determinadas coisas que tem um impacto muito grande na companhia, tá? E a gente vai falar do outro S agora, que também às vezes são simbólicos, mas quando você demonstra de forma muito contundente, a organização fala, a liderança está dizendo que é para lá, então esse papo é sério, eu vou para lá, eu vou me engajar, é bom eu escutar. Sensacional. Aliados, símbolos e o outro S? Sistemas, porque às vezes você tem que hackear o sistema, você tem que ir e olhar no detalhe os processos, as políticas da empresa, porque só ficar no discurso não basta, você tem que ir para a prática.
Então, eu me lembro, felizmente, há bastante tempo atrás, eu participo do plano de pensão da companhia, sou do Conselho Deliberativo, e numa reunião a gente percebeu uma coisa muito antiga que estava lá, que a gente não tinha ainda percebido, porque o olhar não tinha mudado, a gente não era aliado até aquele dia, e simplesmente o match da companhia, que é a parcela que a companhia coloca junto com o dinheiro que o funcionário coloca, essa parcela da companhia era interrompida aos 60 anos, o que não faz o menor sentido. Né? Aí, voltando ao S, o símbolo que você está mandando é que, puxa, a partir dos 60 você não tem mais espaço E aqui. tchau. Pois é. Então, obviamente, a gente já mudou há muitos anos atrás. Você pode fazer mudanças de sistema, como, por exemplo, a gente percebeu, através até do próprio processo de certificação, que faltava, dentro do plano de saúde, um programa voltado para pessoas 50 a mais, porque a gente não tinha, por exemplo, como hoje a gente tem, reposição hormonal para menopausa. A menopausa é um tabu dentro das companhias, pouco se fala ainda. A gente atualmente tem um programa específico para menopausa, vacinas 50 a mais, vacinas da gripe, vacinas que são prescritas pelos médicos para pessoas 50 a mais, 60 a mais. Então, quando você começa a mudar as políticas, processos, sistemas da companhia, a gente eliminou a informação de idade dos currículos. Então, no processo seletivo, logo no início, isso já elimina uma barreira. Né? Claro que a gente não quer dizer que mais adiante a pessoa que está entrevistando não possa ter seus próprios viés, mas a gente pelo menos dá a chance de que o currículo não seja eliminado logo no início. Então, essas são coisas que você muda no S do sistema. Sistemas. E é sensacional quando você traz isso, né? Tem empresas que aparecem como cidadã, responsável socialmente, que sabe aquela pose de capa de revista, né? Que o cara tá lá assim, entende? E que elas estão ali naquela figuração que é importante por um momento, mas são empresas que estão ainda aposentando obrigatoriamente profissionais com mais de 60. Né? E esse olhar da gente fazer uma visita interna para realinhar as nossas coisas. E você trouxe outra questão. Mesma coisa, né? As grandes corporações, as empresas que se dizem da moda, enfim, com todos os seus selos, a primeira coisa que você vai preencher o currículo, eu já paro, tá? A empresa tem um site famoso que diz assim, a gente não pede foto para não constranger as pessoas e evitar a questão da imagem, se bem que a gente está bonito, né? E aí a segunda pergunta que ela faz é sua data de nascimento. Amigo, não adianta você dizer assim que não vai pesar pela imagem visual ou qualquer outra coisa para evitar discriminação e etc. Se a segunda pergunta que você faz e que vai cair no robô da sua empresa é a sua data de nascimento. Aliados, símbolos, sistemas, OI. Inovação. E de inovação. Porque a gente tem que, depois que fez tudo o aliado, sistemas e símbolos, a gente tem que inovar, a gente tem que buscar. Como eu falei, as empresas não estão preparadas para os 50 a mais, 60 a mais. Né? A gente tem programas de estágio, programas de trainees, mas como que a gente inova naquilo que é voltado para 50 a 60 a mais? Eu tenho buscado no mercado programas, por exemplo, de reinvenção de carreira. Ainda não foi inventado. Existe preparação para aposentadoria, mas não existe programa de reinvenção de carreira. Né? Como que você, por exemplo, eu testei e não tive bons resultados, mas a inovação faz isso, você testa, erra, piloteia, faz um MVP, né? Um formato com parceiros de você contratar pessoas por tempo, por jornada, para que você possa, porque muitas vezes os 50, 60 a mais tem outros interesses, não quer se dedicar, CLT 12 horas por dia, 8 horas por dia, 24 horas por dia, você quer ter um trabalho fragmentado. Existe muito que você consegue inovar fazendo modelos de trabalho flexíveis. Job, né? Contratação de job. Porque eu sinto isso hoje. Eu entendo que o mercado tem as suas limitações, as suas necessidades e deveres. E nem sempre eu vou me encaixar 100% do tempo. Então, assim, tem jobs que eu sou super específico. Então, a gente está aberto para isso, né? Então, as empresas também têm que entender e pode entender que ela pode pagar talvez até um pouquinho menos
para esse formato de trabalho e ter um potencial super grande, né? Porque tem uma vantagem da nossa geração que a gente continua gostando de aprender, gostando de estudar e gostando, acima de tudo, de compartilhar. Inovação. E a letra M, meu amigo. M de medir. Um engenheiro não vive sem medir, né? Você tem que depois provar que dá retorno, que dá, né, retorno sobre o investimento, que dá ROI. Então, você tem várias maneiras de medir isso. Você pode medir através do engajamento, que muitas empresas, é muito comum hoje fazer pesquisas de clima organizacional, mas você pode medir também de forma muito direta. Existe um case dentro da companhia, que não foi aqui no Brasil, foi na Argentina, onde a gente reduziu o turnover, a rotação dos funcionários, na área de qualidade de uma fábrica, contratando farmacêuticos 50 a mais, né? Porque é uma área onde muitas pessoas gostam, né, de ficar, porque tem um bom salário, um bom plano médico, etc. Mas dependendo da geração, aquele trabalho ali pode não ser considerado trabalho de início de carreira. Então, existem maneiras de você medir o retorno. Você pode medir isso através de, aí os KPIs, né, os OKRs, que hoje a gente fala, são vários, você pode medir desde uma forma direta, como eu falei, né, de turnover, você pode medir engajamento, mas você pode medir também através do time, que é multigeracional, como que esse time atinge os resultados. A melhor maneira de convencer liderança é resultado do business, resultado do negócio, né? Então, se você consegue fazer uma correlação entre a performance do time multigeracional antes e depois, e eu tenho algumas medidas indiretas disso, você prova que a teoria existe na prática. Eu te ajudo aí porque quando eu gerenciei uma concessão de rodovias, eu fiz essa opção por mulheres 40 a mais e a empresa não contratava. E a gente teve redução do turnover, a gente teve mais engajamento e mais resultados por uma série de fatores. Assim, use esta fórmula de ter aliados, símbolos, sistemas, inovação e medir constantemente. Nossa conversa é com o Pedro Pittella. Pedro, eu quero que você faça aí rapidamente, a gente tem mais 3 minutinhos, suas considerações finais e faça, acima de tudo, como você provoca no seu livro, um convite para o futuro. O meu convite é para que todas as pessoas, né, sejam pessoas de RH ou não, embarquem nesse esforço para eliminar o etarismo das empresas. E, de novo, etarismo contra qualquer idade, pessoas jovens, pessoas idosas. Eu fiz um teste há uns anos atrás, uns 2, 3 anos, eu tenho certeza que se eu fizer de novo vai se repetir. Eu perguntei ao ChatGPT quais eram as maiores tendências da humanidade, o que estava moldando a humanidade. Ele trouxe 5 ou 6 tendências, e uma delas era a questão da diversidade. Mas quando ele explicava a diversidade, ele falava diversidade de várias dimensões, mas não falava de idade. E o ChatGPT, na verdade, ele reflete o nosso inconsciente ou consciente coletivo. Então, no nosso inconsciente, consciente coletivo, o etarismo não encontrou um espaço. Nem o ChatGPT, ao descrever diversidade, colocava o etarismo como uma das dimensões. Então, o meu convite é para que a gente crie esse consciente coletivo, que a gente fique atento para o negócio, e se for RH, mais ainda, porque nós, RH, somos responsáveis, né, por transformar as organizações, olhando e pesquisando e inovando, fazendo assim, né, para que a gente possa eliminar o etarismo, pelo menos começando pelas organizações. Muito bem, embarque você também nesse esforço para evitar o etarismo. Bem assim, né? Com aliados, símbolos, sistemas, inovação e a história de medir os seus resultados. Pedro Pittella, que honra ter você conosco, uma conversa maravilhosa. Começamos aqui quase de madrugada essa nossa conversa, mas ela foi muito boa, muito gostosa, e a gente não está nem com sono, porque ela foi uma conversa aqui de um alimento forte para falar de um tema tão importante que é o etarismo. Até uma próxima oportunidade, viu, meu amigo? Até a próxima oportunidade. Muito obrigado pelo convite. Futuro do Trabalho. Patrocínio Tifes Group e Marcondes Consultoria. Realização: você está contratado e Top de Gestão.